Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade à nossa aulinha, hoje vamos falar sobre os pioneiros da administração. Será que houve gente, existindo gestores, pessoas que preconizavam um processo de gestão muito antes dos movimentos das escolas da administração que a gente vai ver lá na frente? Será que na antiga Mesopotâmia, será que na Grécia, será que no antigo Egito? Será que tivemos influência da Igreja Católica? Será que tivemos influência dos militares no processo de gestão e aperfeiçoamento para que nós chegássemos a uma ciência de administração como nós a vemos hoje? 5.000 anos antes de Cristo, lá na Suméria, só para vocês terem ideia, os antigos sumérios, eles procuravam melhorar a maneira como eles iriam resolver, iriam solucionar os problemas de maneira prática. E como é que eles iriam exercer o processo de administração? A gente também não precisa ir muito longe na história, aliás, a gente vai longe pra caramba, mas se você for parar para analisar a influência do Antigo Egito, a construção das pirâmides, você vai pensar na construção daquelas pirâmides, você vai ver que tem muito de logística ali. Desde o momento onde você procura uma pedra, você vai lapidar aquela pedra, como você vai fazer o transporte, a quantidade de mão de obra que vai ser deslocada para poder puxar e levar aquela pedra até o local onde está sendo construída a pirâmide. O controle do processo produtivo, o controle da construção, o controle dos insumos, a quantidade de alimento, de água que seria utilizado para poder alimentar as pessoas, os escravos que estavam construindo a pirâmide. A alimentação também, a água que seria utilizada para as pessoas que estariam gerindo aquela obra. Então você vê de cara que a administração, ela não é uma coisa recente. Se a gente for voltar lá atrás também, analisar como é que se deu o processo de gestão na área hospitalar, como eram os primeiros hospitais naquela época. No Egito Antigo, os próprios templos, eles eram utilizados como os antigos percussores dos hospitais modernos, onde lá eram feitos tratamentos, se abrigava os pacientes, onde eram feitos o tratamento para que esse paciente ele melhorasse, recuperasse parte da sua saúde. Na Grécia Antiga, você já ouviu falar em implantação do processo democrático, uma gestão democrática, onde as pessoas pudessem, o governo pudesse ouvir as pessoas, tentar direcionar parte das ações para atender uma determinada demanda da sociedade. Quando você vê o diálogo de Platão, levando mais para o princípio da ética, você vê que se buscava o crescimento ético das ações, pautar as ações políticas com base na ética. As ideias do diálogo político de Platão era você gerir para o povo, fazer com que o povo fosse feliz, gerenciar de acordo com as necessidades da população. No caso da Igreja Católica Romana, ela é considerada a organização formal mais eficiente da civilização ocidental. E aí você pergunta, por que será que ela foi considerada a organização mais eficiente da civilização ocidental? Porque simplesmente, até hoje, ela vem mostrando e provando a força que ela tem. Desde a questão da atração dos seus objetivos, a atração, a concretização, a busca dos seus objetivos de maneira eficaz, com técnicas organizadas do ponto de vista de administração. Ela conseguiu se espalhar por todo mundo e exerce influência disso até hoje no comportamento das pessoas e seus fiéis. Lembrando que boa parte, quando a sociedade romana ela começou a entrar em declínio, a Igreja Católica ela continuou presente na vida da sociedade, e se você for parar para analisar, ela conseguiu se expandir de maneira multinacional. E a Igreja Católica ela era tão organizada que ela chegou até bancos, conseguia fazer alguns tipos de movimentações para arrecadar recursos, ela conseguia doações de pessoas, tributos, e você vê a maneira como ela conseguiu se organizar através de dioceses, províncias, vigários, toda aquela estrutura hierárquica organizacional que ela criou, ela provou e influenciou até hoje a nossa ciência da administração. Temos também a influência militar, e na verdade essa influência militar ela vem até hoje. Se você for se reportar na história, o exército assírio
a gente vai ver que a estratégia de guerra ali era praticamente perfeita. Eles construíam galpões para poder armazenar mantimentos, suprimentos para a guerra. Eles construíam pontes, conseguiam construir navios. Pô, caramba! E onde é que eles conseguiam essa matéria-prima? Para eu construir um navio de madeira, eu tenho que ter madeira. Quem vai extrair essa madeira? Onde vai ser extraída essa madeira? Qual é a melhor madeira para eu construir esse navio? Como ele vai ser construído? Qual é a estratégia para eu construir esse navio? Como é que vai ser a amarração dele? Quantos navios eu vou ter que construir para abrigar toda a minha esquadra? Como é que vai ser essa construção dessa ponte? Qual material que eu vou utilizar? Então tem toda uma estratégia que você vem de logística, de planejamento, de tomada de decisão, que a gente encontrava. Imagina você suprir toda uma tropa numa guerra. Imagina o tamanho das cruzadas. Você ter a pessoa que iria cuidar do cara que está ferido. Os insumos para tratar essa pessoa estava doente. O remédio. Quem ia ser o ferreiro, que ia forjar a espada, que ia forjar as armas, quem ia preparar a alimentação, quem é que está na frente da batalha, a questão da investimento, tudo. Imagina toda essa ideia de guerra, toda essa estratégia de guerra. Aí você vem para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a influência dos modelos matemáticos, a melhoria do processo logístico. Os tratados que tem hoje, a gente fala muito da ideia aí do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Na verdade, ninguém sabe se esse cara existiu, mas se você puder leia A Arte da Guerra de Sun Tzu, a estratégia que ele cria para ele vencer as batalhas que ele vai traçar. E a gente tem grandes exemplos também, se a gente for levar em conta as estratégias do exército romano. Se você for ver algum documentário falando da estratégia de guerra dele, estratégias perfeitas. E toda a hierarquia, todo o planejamento, toda a influência, todo o processo hierárquico criado nesse momento influenciam até hoje a nossa ciência da administração. E você ainda tem as contribuições na época do Renascimento, com a publicação do livro do Maquiavel, O Príncipe. E é muito interessante esse livro porque ele tenta pautar como é que um governante, como é que o príncipe, como é que o monarca, ele deveria se comportar perante a sua sociedade, desde o momento de liderança, de inspiração das pessoas, de ele ser um exemplo, de ele governar para o povo de maneira participativa, onde ele deveria procurar colaboradores mais capazes, que também soubessem e conseguissem trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. E além das situações em perigo, ele deveria estimular e fazer crescer, florescer o espírito de liderança dos seus governantes, dos seus governadores. E não podemos esquecer a revolução do carvão, a revolução do aço, a revolução da energia, lá na Revolução Industrial, que nos influencia até hoje. Estamos passando agora para a Revolução 4.0, toda pautada em cima de tecnologia. A gente sabe que o crescimento naquela época, o crescimento acelerado e completamente desorganizado das empresas, eles exigiam o nascimento, o florescimento de uma administração científica, que é o próximo assunto que a gente vai ver na nossa próxima aula.